Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? De cabeça mais fria depois da eliminação do Campeonato Paranaense? Acho que é importante, tá? Frustrou todo mundo. Acho que quando você fala de Campeonato Paranaense e você vê o Atlético sendo eliminado numa semifinal contra o Londrina, você tem aquela sensação de uma eliminação precoce, mas eu acho que a gente tem que ver o macro, né? Porque lá no início da competição o discurso era muito claro. O Atlético tem o Campeonato Paranaense como uma porta para revelar jogadores. O Atlético tem o Campeonato Paranaense como uma porta para descobrir reforços para o elenco principal. E sendo bem sincero com vocês, essa missão não tem como não dizer que o Atlético não conseguiu. Então fica a frustração pelo fato do Atlético não ter sido campeão. E acho que tinha uma possibilidade muito grande de ter um título numa temporada que muito improvavelmente a gente vai conquistar alguma das possibilidades que nos restaram, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. É quase impossível a gente pensar nesse momento no título pro Atlético, mas eu acho importante a gente falar dos jovens. Se o futebol brasileiro ele tivesse um pouquinho mais de discernimento e entender o time do jogo, eu acho que a gente estaria falando de um Atlético que na próxima temporada estaria muito, muito forte e que essa temporada seria uma temporada de maturação para a maioria desses jovens que a gente vai citar aqui. E talvez seja esse caminho que o Atlético tenha daqui para frente. Olhar para 2027 e entender que vai ser um Bruninho muito melhor, que vai ser um Chiquete muito melhor, que vai ser um Maresi já definitivamente na equipe principal, que vai ser um momento até para os jogadores que já frequentam a equipe principal, o time titular do Atlético, como Dudu, João, Arthur, Léo Derek, esses caras eles estarem realmente prontos para fazer um time muito, muito, muito forte. Eu acho que eles já agregam, eu acho que eles já fazem o Atlético ser uma equipe muito mais coesa. E também questão de elenco, ter boas alternativas no banco de reservas. Mas se você for pensar nesse prazo, se você for pensar nessa tentativa de olhar um pouquinho para o futuro e entender que a base é o futuro do clube, cara, eu acho que a gente deveria ter essa visão, não deveria ter essa perspectiva, sabe? A base não é de imediato. Ainda mais quando você tem o processo de vários jogadores participando dessa transição. Mas enfim, fica uma sugestão aí pro torcedor ter esse olhar. Mas eu acho que alguns jogadores foram especialmente bem nesse Campeonato Paranaense. Eu queria destacar alguns dos nomes, a gente faz um breve resuminho. E pensando, obviamente, nesses caras já estarem ajudando a gente no time principal. Defensivamente, eu acho que quem acabou brilhando mais foram os laterais. Só que ao longo da competição eu senti uma queda do Claudinho. O Claudinho já tinha uma situação muito difícil perante as opções que a gente tem no elenco atual, né? Que é Lucas Esquivel e Léo Derek. Então fica uma sensação ali de, cara, esse garoto ele não vai ter como jogar, esse garoto ele não vai ter essa oportunidade, esse garoto não vai ter como agregar no elenco principal do Atlético. E sendo bem sincero com vocês, acho que essa queda de desempenho do Claudinho poupa um trabalho nosso. Começou muito bem o campeonato, acho que teve uma queda. Já o Gilberto, acho que foi o nosso melhor jogador do último jogo, né? Eu não vou falar que ele teve um crescimento ao longo da competição, mas acho que ele conseguiu manter uma regularidade muito interessante. O Atlético busca outro lateral direito, mas o Gilberto se mostrou uma alternativa que, na minha visão, o clube deveria se movimentar para contratar de forma definitiva. Presença ofensiva muito boa, boa bola parada, boa capacidade de associação. Defensivamente, acho que não comprometeu tanto como se falava na mídia palmeirense, que era uma água defensiva. Então, acho que o Gilberto ele foi super aprovado nessa leitura que a gente fez sobre esses jogadores nesse primeiro momento de campeonato estadual. No meio-campo, eu acho que aí a situação ela já fica um pouco melhor. Eu vou deixar João e Dudu de fora, porque a gente sabe que esses caras já estão no elenco principal, né? Não adianta também negar os jogadores que já conseguiram dar esse salto. Mas eu quero destacar dois jogadores, dois, na teoria, volantes, né? O primeiro, o Diogo Riquelme. E acho que o Diogo Riquelme ele teve uma mudança muito significativa no estilo de jogo dele.
Na minha visão, saiu de um volante passador, saiu de um volante distribuidor e virou aquele volante de imposição física. Eu acho que isso fez o jogo do Diogo Riquelme crescer e crescer muito. Boas partidas, sendo o cara que dava mais segurança para o setor ali, até pela capacidade física que tem. Boas batidas de fora da área, que é um elemento que a gente sabe que falta no elenco principal do Atlético, no time principal do Atlético. Então, assim, para mim, o Diogo Riquelme, pela primeira vez eu olhei para ele com um olhar que eu não tinha olhado ainda, de realmente um jogador que pode impactar no time principal do Furacão. E o outro é o Lucas Maresi. O Lucas Maresi, pra mim, já estaria no time principal do Atlético. É uma joia, é um talento muito grande. E volto a dizer, pro estilo de jogo que o Atlético deveria jogar na temporada, que é o estilo de jogo de transição, o Lucas Maresi talvez seja o nosso melhor meio-campista. Extremamente dinâmico, extremamente objetivo, pega a bola em poucos toques, já consegue progredir muitos metros. Então, na minha visão, o Lucas Maresi é um jogador que o Atlético tem que olhar com muito carinho. Talvez seja esse jogador que a gente precise ter calma lá para 2027, nesse momento de transição, mas em alguns momentos pode estar junto ao elenco principal com toda a tranquilidade do mundo. E na frente, a dupla que encantou o futebol paranaense, Bruninho e o Felipe Schickett. O Bruninho, ele teve uma queda também. Vamos ser sinceros aqui, o Bruninho teve uma queda. Mas o que o Bruninho conseguiu mostrar, pra mim já é o suficiente pra ele estar no elenco principal. A questão é, o time principal do Atlético também tá se encontrando. Então quando você tem um Bruninho entrando, você não pega aquele time tão certinho. Mas, por exemplo, entrou contra o Santos e participou do gol da vitória. Então, pra mim, é super justo. Com a capacidade de drible que o Bruninho tem, com a capacidade de articulação que o Bruninho tem, com a capacidade de finalização que o Bruninho tem, o Bruninho tá com a gente no elenco principal do Atlético. E aí a gente fala do talvez grande destaque pela quantidade de participações em gol, pela capacidade de impacto gerado nesse primeiro momento, que foi o Felipe Schickett. Um jogador que estava sendo quase dispensado do Atlético, agora também já faz parte do elenco principal, e o debate é se deve ser titular do elenco principal. Então, para mim, o Felipe Schickett é um jogador diferente, entrega gol, entrega associação, entrega capacidade criativa, pode ser um meia, pode ser um ponta, pode ser um segundo atacante, tem muito essa facilidade para finalização, algo que a gente sabe que o Atlético está precisando no time principal. Então, no final das contas, o Felipe Schickett, para mim, foi o grande nome desse campeonato estadual do Atlético, até por já ser um pouco mais velho, já ter uma experiência maior, precisava fazer essa transição. E foi tardia, mas o Schickett se provou um jogador capaz de fazer essa transição com toda a capacidade técnica que ele tem. Beleza, rapaziada? O título não veio, mas a revelação da piazada, acho que o Atlético conseguiu sair minimamente aprovado nesse início de temporada. Tamo junto, forte abraço, é nóis.